Olá, muito boa noite. Começando pela TVC, sob os canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje aqui na apresentação, eu, Tiago Botelho, diretor do SIMP, neste dia de 28 de fevereiro de 2014. Cumprimentando inicialmente a toda a comunidade pelotense que acompanha a programação diária aqui pela TVC e, em especial, um grande abraço aos nossos queridos colegas municipários de Pelotas, que também prestigiam com a sua audiência. Temos aqui hoje no programa informações muito importantes, inerentes à categoria, e também elementos de pauta para você municipário. Lembrando que sejam os temas aqui abordados e também comentados, tudo isso passa anteriormente por todas as ferramentas eletrônicas do SIMP. Então, acesse o site do SIMP, que diariamente é atualizado com matérias e informativos. Então, acesse www.simpelotas.com.br. Visite o nosso site. Lá, como eu falei, tem várias informações, matérias. No canto esquerdo da página inicial do site, sempre está ali disponível na íntegra o último programa de TV aqui pela TVC exibido. O nosso programa é ao vivo, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Então, lá para o meados de segunda, terça-feira, mais tardar, sempre na semana seguinte, nós disponibilizamos o vídeo deste programa que passou para você aqui ao vivo, disponibilizamos sua gravação na íntegra, também lá no site do SIMP, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de assistir ou que porventura não tenham TV a cabo. Também temos o nosso e-mail. Se você não recebe as matérias ou informações do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem o seu e-mail cadastrado conosco. Então, envie o seu e-mail para simp@simpelotas.com.br, pedindo para que a gente cadastre o seu e-mail. Com certeza assim o faremos e você receberá de forma ágil, rápida, antes mesmo dessas matérias serem veiculadas na imprensa como um todo, o nosso cadastro de e-mails, que hoje possuímos mais de 1.500 e-mails cadastrados, são eles que recebem em primeira mão as matérias produzidas pelo SIMP. Também temos o nosso Twitter, se você quiser seguir os passos da nossa entidade, twitter.com/simpelotas. O nosso canal de vídeos no YouTube, onde postamos vídeos como mobilizações, paralisações, festas, reuniões, enfim, os vídeos produzidos por nossa entidade. Lá também são postados todos os programas de TV do SIMP, desde o momento que foi oportunizada esse sistema de gravação de programas, e também no nosso canal de vídeo de YouTube. Lá você pode rever todos os programas. Temos programas lá de 2005, 2006, até os dias atuais. Então, qualquer programa que você tenha perdido e queira rever em detrimento de algum tema que foi discutido ou que precise das imagens exibidas, enfim, youtube.com/simpelotas é o canal de vídeos do SIMP no YouTube. E para você curtir, comentar, compartilhar as nossas matérias e informações, basta você nos achar lá pelo Facebook, colocando SIMP Pelotas. Com certeza você nos achará e nos ajudará a divulgar as nossas matérias aí para o mundo inteiro. Também informando que a sua participação e contribuição com este programa é muito importante, e isto se dá de forma ao vivo através do envio de mensagens de texto. Então, se você quiser participar aqui conosco, sugerindo, criticando, enfim, colaborando conosco até às 19h55, você envia uma mensagem para 9122-8820. Esse é o número na qual que possibilita a sua participação conosco. Ok? Bom, pessoal, vou iniciar aqui o programa inicialmente lendo um importante comunicado pelo nosso presidente Douglas Lima Bessa. Esse comunicado, com a titulação aos trabalhadores municipários, isto que eu lerei para vocês agora, já está público, foi postado agora, exatamente às 18h30. Então, esse comunicado que eu lerei, que é pessoal
do Douglas, presidente do SIMP, ele já está na página do SIMP, ele já se encontra no Facebook do SIMP, foi enviado para todos os e-mails cadastrados e foi enviado também para toda a imprensa, seja televisiva, de rádio, de jornais, que com certeza aí no final de semana ou no feriadão vai divulgar este comunicado pessoal do SIMP. Então eu peço a atenção aí dos colegas municipários e vou ler na íntegra aqui já de antemão. Aos trabalhadores municipários. Este é o último momento em que escrevo como presidente do Sindicato dos Municipários de Pelotas, já que, a partir de 1º de março de 2014, ou seja, amanhã, estarei oficialmente de licença de interesse, com base na Lei Municipal 3008 de 86, para tratar de questões extremamente particulares. No momento em que renuncio à presidência do Sindicato dos Municipários de Pelotas, afirmo minha total confiança na condução do SIMP. A partir de agora, pela presidente Tatiane Lopes Rodrigues, pelo vice-presidente Tiago Botelho e demais diretores. Não tenho dúvidas da continuidade da participação efetiva de todos aqueles que se aproximam da direção de forma propositiva, buscando o melhor caminho para a categoria. Registro aqui alguns momentos de extrema aprendizagem e felicidade de poder ter participado durante minha passagem como diretor e presidente do SIMP. O vídeo Mudar esta Realidade, um compromisso de todos, a compra de uma sede própria, a condução das assembleias, as assembleias na praça, o evento cultural Trabalhadores Sem Fronteiras, as marchas, o respeito conquistado junto à Câmara Municipal de Vereadores, participações na FEMERGS, Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, na ISP Brasil, Internacional dos Serviços Públicos, o movimento sindical cultista, a eleição para a direção do SINSAPEL, Sindicato dos Trabalhadores do SANEP, e tantas outras situações do dia a dia do sindicato, que me fizeram crescer politicamente. Agradeço a todos os sócios que mantêm a estrutura necessária para uma política sindical atuante do SIMP. A todos e todas que depositaram e ainda depositam confiança nesta gestão, que continua. Aos que provocam o SIMP, aos que buscam seus espaços nas ações do SIMP, aos que contribuem efetivamente, propondo e socializando o melhor caminho político para cada ação, aos que sustentam a independência do SIMP sempre virado para a esquerda, aos que sempre deram as mãos junto à bandeira do SIMP para mudar a realidade de cada segmento da categoria. Até breve, Douglas Bessa, ex-presidente do SIMP. Então, pessoal, este é o comunicado do SIMP, do Douglas, titulado Aos Trabalhadores Municipários. Este comunicado ele foi publicizado agora, às 18h30, em todas as mídias eletrônicas do SIMP. Está sendo dado aqui em primeira mão, em canal televisivo aqui pela TVC, pelo nosso programa de TV, informando aí da renúncia do Douglas como presidente do SIMP, justamente por ter direito, como todo servidor estatutário tem direito, à licença de interesse, que é para tratar, já diz no nome, né, que é para tratar de assuntos de interesse particular de quem solicita. É um direito do servidor público municipal, durante o período que o servidor se afasta para tratar de assuntos de interesse particular, ele não é remunerado, ele não ganha nada por isso, e como o Douglas, e para gozar também de tal licença, o servidor tem que ser estável, efetivo no município de Pelotas, quando do término dessa licença, do tempo que o Douglas solicitar, dentro do período de até 2 anos, após o período que o Douglas entender que gozou de tal licença, ele pode retornar, né, pode não, deverá retornar, né, ao serviço público municipal, normalmente como professor, que é professor de música e lotado no Colégio Municipal Pelotense. Né? Com certeza,
o texto do Douglas, embora bastante direto e não longo, ele retrata de uma forma sucinta, né, sistêmica, realmente do que foi a importância da pessoa do Douglas, né, na figura de presidente do SIMP, e um pouquinho antes, lá na segunda gestão do Jorge, né, onde o Douglas foi convidado para compor a direção executiva naquela época. Então, o Douglas deixa claro aqui em seu texto, né, de toda a sua satisfação de ter elevado o nome da entidade, né, de ter contribuído para modernizar a entidade, e ressalta, né, aquilo que remete a ele como sentimentos de felicidade e aprendizagem, né? Como aquele belíssimo vídeo que repercutiu aí em várias partes do mundo, né? O Mudar essa Realidade é um Compromisso de Todos, a forma de condução das assembleias, a forma de participar de fóruns, inclusive junto à Câmara, né, esse respeito que a Câmara tem pelo SIMP, seja a gestão atual e as legislaturas anteriores, ressalta as novidades que teve ao longo da sua gestão, no caso, à frente como presidente do SIMP, como assembleia em praça pública, as marchas sempre feitas de forma feliz, né, com um sorriso no rosto, a nossa inserção dentro da própria Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, dentro do próprio movimento sindical cultista, dentro da própria ISP, que é a Internacional de Serviços Públicos, e tantas outras situações do dia a dia do sindicato que fizeram, com certeza, o Douglas, enquanto pessoa, crescer politicamente, né? Sempre de uma forma educada, polida, gentil, que é peculiar dele, né? E não tem como a gente dizer, e eu, falando como diretor do SIMP, e agora, diante da renúncia, passa imediatamente a Tatiane, que é vice-presidente do SIMP, ela passa a ser presidente do Sindicato dos Municipários, e eu, na qualidade de primeiro secretário, automaticamente passo a ser o vice-presidente do SIMP. É uma grande responsabilidade, né? Não pelo nome em si do cargo, porque, na verdade, uma coisa, pelo menos é característica das nossas gestões, né? A figura ali do nome presidente, vice-presidente, primeiro secretário, é uma coisa que nós, enquanto grupo, enquanto gestão, nunca nos diferenciou, nem nos nossos tratamentos, nem na forma de condução dos trabalhos do SIMP, né? Eu acho que é isso aí que mostra a pluralidade da nossa gestão, com diretores, no caso, se tratando da executiva, representando os mais diversos segmentos, fora todos os nossos companheiros aí do Conselho Deliberativo, fiscal, apoiadores, né? E todos que ajudaram e votaram na nossa gestão aí, nesta última do Douglas, no caso, se tratando da sua reeleição, né? Cuja gestão encerra-se em setembro deste ano, o que haverá eleições do SIMP esse ano, em setembro. Mas são marcos que o Douglas estando conosco, né, vão ficar enraizados na história do SIMP, né? A conquista da sede própria, essas assembleias em praças, todos os movimentos de mobilizações de forma feliz, alegre, com música, com teatro, com participação não só dos profissionais, como dos seus familiares, de seus filhos, né, um ambiente agradável, né, e mostrando que é possível sim fazer a luta sindical de forma aguerrida, mas sem perder aí a ternura, né, como dizia Che Guevara. Então, Douglas, deve estar nos assistindo aí nesse momento, com certeza eu como, além de colega enquanto diretor, como teu amigo também, né, e tenho certeza que tu tens essa recíproca também, né? Com certeza é um até logo, tanto que tu assina a nota como até breve, vais estar junto com a categoria, vai estar te somando, né, com a gestão do SIMP, a que tiver, vais estar contribuindo com certeza com a tua experiência quando retornares ao nosso serviço público local, né? Posso só te desejar boa sorte nesse momento aí que tu te afasta para tratar de assuntos teus, né, particulares, que tu possa aí ter uma vida, eu acho que de sucesso, de alegria, com bastante trabalho, igual a que teve aí durante a tua gestão. Com certeza, eu particularmente aprendi muita coisa contigo, né? Embora entrei na gestão do SIMP
posterior à tua pessoa, mas justamente o que nos aproximou, do que nos uniu foi, antes mesmo de sermos diretores, o papel que fazíamos dentro dos setores, né, junto aos nossos colegas, a aproximação natural de querer um sindicato mais forte, mais competente, né, mais na linha daquilo que o servidor realmente quer. Então, Douglas, só tenho te dar parabéns, te felicitar e esperamos aí que o até breve com certeza seja breve. Ok, pessoal? Então, quem quiser aí acessar o site do SIMP, o Facebook do SIMP, ali contém todas as informações, né, inerentes aí ao comunicado do Douglas. Aí ele me manda uma mensagem aqui, né, que ele está nos assistindo ao vivo, né? Tu é um lindão. Muito bom. Obrigado e um abraço. Obrigado a ti. Eu que agradeço aí a tua gentileza e esse companheirismo e ter passado também essa experiência, porque agora, né, os demais diretores do SIMP tocam o barco, né, o sindicato continua, né, com a sua mesma linha política, com a sua mesma conduta, né, e com a sua mesma energia. Tá ok, Douglas? Então, grande abraço aí para ti. Bom, pessoal, seguindo aqui a linha de informes, o horário de atendimento do SIMP, o SIMP tradicionalmente, nos meses de janeiro e fevereiro, faz o seu horário de verão. É um horário diferenciado de atendimento que passou a ser das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. Isso, tradicionalmente, ao longo dos anos, sempre ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro. E em março, a gente retorna sempre ao horário normal. Então, informando a vocês que, em virtude do ponto facultativo decretado pelo prefeito, nos dias 3 e 4, ou seja, segunda e terça-feira agora, não haverá serviço de atendimento ao público, né, devido ao decreto do prefeito municipal, mas quero só salientar que, embora não haverá atendimento ao público nos dias 3 e 4, quero lembrar aqui que os serviços considerados essenciais não estão suspensos e o atendimento administrativo ao público na Prefeitura, dia 5, será da meio-dia e meia às 6h30. O SIMP, em virtude do decreto do prefeito, não abrirá segunda e terça-feira, certo? Mas retornaremos na quarta-feira, das 13 às 18, da 1h da tarde às 6 da tarde. Quarta-feira. Já a partir de quinta, o SIMP volta dali em diante ao seu horário de atendimento normal, certo? Segunda a sexta, das 8 horas às 11h30 e à tarde, da 1h30 às 6. A partir de quinta, o horário passa a ser 2 turnos, mas quarta-feira, pós-feriado de carnaval, quarta-feira, excepcionalmente, será da 1 da tarde às 6 da tarde. Também um informe importante para aqueles que porventura estejam desavisados: a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Pelotas está disponível a partir de hoje. Hoje, último dia útil do mês de fevereiro, estão depositados os pagamentos dos servidores da Prefeitura de Pelotas. Também quero comunicar aqui também algo importante ligado aí para a saúde, tanto para os trabalhadores da saúde, como também para a comunidade. Conferência de saúde dos trabalhadores será em março. O SIMP está divulgando a realização da Conferência Macro-Regional Sul de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que acontece nos dias 28 e 29 de março, em Pelotas, tendo por local o Tourist Park Hotel, ao lado da barragem Santa Bárbara. Podem participar do evento todos os interessados, trabalhadores e trabalhadoras da saúde e usuários da saúde. Para participar, basta fazer a inscrição prévia no site www.ces.rs.gov.br
Repetindo, quem quiser participar da Conferência Macro-Regional Sul de Saúde, será dia 28 e 29 de março, no Tourist Park Hotel, mas para ter acesso, para poder participar de tal conferência, você deve fazer uma inscrição prévia no site www.ces.rs.gov.br. Conforme nosso diretor do SIMP, Márcio Torma Lopes, que o mesmo ele é vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, o evento é importante para debater a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da região sul e estabelecer metas e linhas políticas de ação. Nesta conferência serão definidos os delegados para a etapa estadual, que acontecerá em junho. Ao longo dos próximos programas, nós estaremos sempre lembrando esse comunicado, haja vista que o evento se dará ao final do mês de março. Bom, pessoal, temos aqui uns itens de pauta muito importantes para debatermos, e o primeiro, o Wagner está preparando o vídeo aí, o primeiro vídeo, Wagner, tu deixa aí já na ponta da agulha. O primeiro vídeo, pessoal, ele vai tratar lá do Departamento de Transportes e Trânsito, que era a antiga Secretaria de Transportes e Trânsito. No governo Eduardo Leite, houve a reforma do secretariado, das pastas que compunham o executivo, e aí foi extinta, na época, em janeiro do ano passado, a Secretaria de Transportes e Trânsito, pois foi criada a Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, cuja secretaria abarca o Departamento de Transportes e Trânsito. A instalação física do Departamento de Transportes e Trânsito continua no mesmo local que era a Secretaria de Trânsito e Transportes, lá na Rua Conde de Porto Alegre, esquina Barroso. Só que a nossa matéria ela vai se ater quanto às condições de trabalho dos agentes de trânsito. Por que as pessoas, hoje a comunidade pergunta-se, por que quando há problemas nos semáforos, quase nunca se vê um agente de trânsito controlando o trânsito? Por que quando se solicita o serviço dos agentes de trânsito para que dirijam-se até o local chamado pelo solicitante, seja para atender um acidente de trânsito, para confeccionar o boletim de ocorrência, seja para dar um suporte para algum acidente, seja para bloqueio de via, seja para alguma porta de garagem, algum veículo que esteja impedindo a entrada ou saída do proprietário ali do veículo. Enfim, em várias situações, muitas vezes, o contribuinte, o munícipe, recebe como resposta da coordenação: vai demorar um pouco, não temos viatura, não temos efetivo. E isso não é um problema particular do profissional agente de trânsito. Porque o serviço de agente de trânsito, a municipalização do trânsito, ela se deu lá no ano de 2002. Então faz mais de 11 anos que existe o serviço de fiscalização de trânsito. E quando iniciou-se em 2002, foram colocados efetivamente para trabalhar 80 agentes de trânsito. 80. E de lá para cá, o número sempre veio decaindo, mesmo com uma realização de um concurso que teve alguns anos atrás, que alguns agentes de trânsito foram aprovados, nomeados, e alguns destes, inclusive do último concurso, já saíram para outros. O que não faz com que os agentes de trânsito permaneçam, justamente é isso, as más condições salariais. Um agente de trânsito aí que trabalha 36 horas semanais, cujos serviços são prestados aos sábados, domingos, feriados, em qualquer horário do dia, porque o serviço funciona 24 horas. Aliás, é um dos poucos serviços de fiscalização de trânsito municipal que funciona 24 horas. Em vários outros municípios, inclusive de grande porte, chega a 7 horas, 8 horas da noite e não tem mais serviço de agente de trânsito. A partir de então, passa a ser da Brigada Militar. Aqui em Pelotas é um dos poucos que funciona 24 horas. Os agentes, como eu falei, trabalham sábados, domingos, feriados, ganhando um salário de R$1.000. É a média salarial de um agente de trânsito. E é um serviço, claro, perigoso, já inerente à sua função, e pelos baixos salários, porque todos os outros municípios que têm o serviço de fiscalização de trânsito pagam melhor que Pelotas. Municípios pequenos, que têm já municipalização de trânsito. Então, Pelotas é uma das cidades que mais mal paga o agente de trânsito em nível nacional.
Cabe salientar que tivemos algumas melhorias, né, principalmente nessa gestão agora, com a participação do superintendente de Trânsito e Transporte, o senhor Flávio Alain, que sempre foi um parceiro, né, que sempre no sentido desde que ele está na sua gestão, né, sempre colaborou com os agentes, e dessa forma o SIMP, que sempre colaborou com os agentes, e esse pode dizer sempre, desde o início, sempre esteve à frente à luta, nada mais justo até do que eu, que sou agente de trânsito e estou diretor do SIMP. Ao mesmo caso, o Márcio Torma Lopes, que é diretor do SIMP, né, e também agente de trânsito. E sempre fizemos a luta, antes mesmo de sermos diretores do Sindicato dos Municipários de Pelotas, e conhecemos tão bem quanto o próprio Executivo, né, os problemas que atrapalham não só a execução das atividades, mas também a prestação para a comunidade pelotense. Então, hoje nós temos aproximadamente 53 agentes de trânsito. Só que dentre esses 53, hoje, na prática, temos em média 30, porque desses 53 tem licenças de saúde, férias, licenças prêmio, outros servidores, agentes de trânsito, que não trabalham efetivamente na rua, pois trabalham apenas internamente, seja no setor de educação, seja no setor de estatística, seja na própria coordenação de trânsito. Então, tirando as licenças legalmente previstas, férias, enfim, atestados médicos, licenças de saúde e mais os agentes de trânsito que trabalham em funções internas, sobram em média 30 agentes. Divide 30 agentes por 4 turnos de serviço, nós temos em média em cada turno de 6 horas para atender toda a cidade de Pelotas, em média de 8 a 10 agentes. 4 duplas, no máximo 5 para atender toda Pelotas durante 6 horas. Né? Esse é um grande problema, porque hoje nós temos mais de 170 mil veículos e o Conselho Estadual de Trânsito orienta, né, que o ideal deveria, para cada 1000 veículos, ter um agente de trânsito. Então, na proporção que nós temos aí em Pelotas, né, deveríamos ter, no mínimo, se fosse levar ao pé da letra a orientação, né, deveríamos ter 170 agentes de trânsito para cobrir todo o déficit de Pelotas. Recentemente, agora já está sendo elaborado o edital para um grande concurso da Prefeitura para vários cargos, inclusive para agentes de trânsito, para ver se consegue pelo menos repor, né, esse quadro, esse efetivo, na casa aí de 50 vagas, um pouco mais, somando-se às existentes, para ver se aproxima aí de 100 agentes de trânsito. Só que hoje eles passam também por problemas de condições de trabalho. Né? O que o Wagner agora, por gentileza, Wagner, solta o vídeo aí para nós que eu vou estar demonstrando esses problemas estruturais que os agentes de trânsito têm. Essa visita nós fizemos nesta segunda-feira à tarde. Aí tem várias motos paradas lá no trânsito, várias motos paradas que não funcionam. Existem 5 motos do ano de 2002, lá do período de 2002, as primeiras motos que já foram reformadas, utilizadas, e tem 5 motos paradas de 2002, que são essas aí, a CBX Estrada 200. Estão paradas lá, embora foram reformadas tudo, as mesmas não funcionam, elas estão paradas lá. Também tem algumas motos mais novas, de utilização de 2 a 3 anos, que também não estão em funcionamento. Né? Algumas estão com problemas, que são essas aí que vocês estão visualizando agora aí. Algumas motos também com problemas. Também, embora tenhamos hoje viaturas nas ruas, estas viaturas tem algumas, por exemplo, com mais de 5 anos de uso, né? Embora tenha o Gol sendo utilizado na rua, 2 Fiat Unos, mas só tem uma caminhonete Saveiro para carregar esses materiais aí, como cones, cavaletes. Cones até tem um bom material, mas cavaletes tem muito pouco. E por que tem muito pouco cavaletes? Porque a cada remessa que são construídos novos cavaletes, toda vez que os agentes colocam esse material para um bloqueio de via, para sinalização, quando lá eles vão recolher, muitas vezes esse material foi danificado, foi furtado, roubado. Então, frequentemente tem que estar sendo feito essa reposição de materiais. Então, frequentemente tem falta de cavaletes. Né? As condições estruturais do prédio, aí tem uma rachadura muito grande, com riscos de cair essa parte aí da marquise, dessa parte que salta um pouco mais para fora. Isso é um rachado antigo que está apontando quase ali na sua plenitude. E aí o prédio da Secretaria, ex-Secretaria de Trânsito, hoje departamento, externamente. Né? Então,
como eu disse, né, poderia a prefeitura, a secretaria, criar mecanismos principalmente para o uso de cavaletes, que todo solicitante, independente de quem seja for, né, que tivesse uma caução, que o número de cavaletes lá colocados fosse conferido pelo solicitante. Ele assinava, dizendo que recebeu X cavaletes em perfeitas condições, e ao os agentes lá buscarem esse material, se estiver faltando, que pagasse um valor por cada cavalete, seja danificado, seja roubado. Poderia ser uma saída interessante para o número de material. É necessário adquirir mais viaturas, porque são viaturas que rodam muito durante o dia. Como eu disse, só tem uma caminhonete pequena, uma Saveiro, né, para transportar todo esse material. E também os uniformes, são poucos uniformes de trabalho e muitos agentes têm uniformes aí desde o ano de 2002, aí com 10 anos de uso, tiveram uma remessa aí no meio do caminho, na gestão Fetter Júnior, mas muitos há 5 anos aí na última reposição, 6 receberam algum tipo de material. Então tem vários agentes que já compraram o macacão do seu bolso, que já compraram coletes do seu bolso para não andar mal fardados ou mal uniformizados nas ruas. Então esses são os problemas dos agentes. Como eu disse, tivemos melhorias, né, como o pagamento, como a ampliação do adicional de risco de vida de 75% para 125%, o pagamento do repouso remunerado que não se tinha, né, o pagamento de horas extras a 100%. Houve-se alguns avanços, sim, a gente reconhece, mas isso não quer dizer que a gente também não vai estar lutando e demonstrando as deficiências, até porque também a comunidade pelotense precisa saber, né, do porquê de quando ocorrem esses problemas, quando ela solicita um trabalho de extrema importância, de extrema relevância, né, dos agentes de trânsito para esse município. Até dando alguns números, quando foi implementada a balada segura em Pelotas, desde 7 de agosto de 2013, essa operação traz um conjunto de ações que busca principalmente coibir a embriaguez no volante. E conforme números fornecidos pela Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, hoje tem mais de 170 mil veículos para 328 mil habitantes. Isso significa que há mais de 50 veículos para cada 100 habitantes, dado muito próximo de Porto Alegre, já que é na casa de 53,9, e ligeiramente superior à média geral do estado, que é de 51,5. Para vocês terem uma noção do trabalho importante dos agentes, em Pelotas, em 2012, foram 47 vítimas fatais, morte, sendo que esse número caiu para 21 em 2013. Então vejam bem, de 47 mortes no trânsito em Pelotas em 2012, caiu para 21 em 2013. Então vejo que mesmo com toda essa deficiência, com certeza sim é graças ao trabalho, né, dos agentes de trânsito, e pode melhorar muito mais conforme informamos. Bom, o Wagner vai deixar também aí já na ponta da agulha o segundo vídeo, que foi a realização da audiência pública na Câmara de Vereadores. Audiência pública nesta terça-feira, aberta à comunidade, porque é pública, então se fizeram presentes a imprensa, a comunidade escolar, pais, alunos, professores, funcionários da educação. Para quê? Para debater a famosa contratação milionária da Prefeitura de Pelotas em 2,15 milhões, sem licitação, para contratar uma empresa privada de Minas Gerais para diagnosticar a educação de Pelotas e tentar melhorar o IDEB, né, que é o índice que mede o desenvolvimento da educação em Pelotas, pois hoje Pelotas é a 33ª colocada em índice de desenvolvimento de educação no estado do Rio Grande do Sul. Então, como a prefeitura não fez o debate anterior com ninguém, não tinha divulgado para ninguém, não fez um tipo de contato com o Conselho Municipal de Educação, com os sindicatos municipários, com as escolas envolvidas, com a comunidade em geral, o mundo acadêmico, as universidades especializadas, inclusive na área de educação, na área de gestão pública, ou seja, simplesmente a prefeitura não quis debater com a comunidade, não quis dialogar, não quis ter uma audiência pública justamente para debater o tema, para vermos se seria necessário ou não contratar uma empresa por esse valor. Até porque, como expliquei no programa passado, 2,15 milhões não estão saindo do caixa da prefeitura, estão saindo do salário educação, através de uma legislação federal que repassa esse valor à prefeitura e que pode ser aplicado tal valor, né, não pode ser em salários,
mas pode ser aplicado, né, na inexigibilidade de licitação, através da Lei Federal 8666, se dispensa a licitação quando deseja-se contratar uma empresa de notoriedade em seu trabalho, de notoriedade de seu trabalho e que, para serviços de assessoramento e planejamento, há uma prerrogativa que o Executivo dispense-se a licitação. Mas se o prefeito fizesse questão de fazer uma licitação, poderia. Todas as demais empresas poderiam concorrer e poderia fazer na modalidade ao menor custo e melhor técnica, enfim, ele poderia elencar outros elementos aí para deixar o processo mais transparente, mais democrático. Ele preferiu contratar a empresa para que ela em 12 meses projete para tentar melhorar o IDEB. Então a audiência foi para debater essa contratação, ou seja, essa audiência era para ter ocorrido antes. Só que o prefeito, com a polêmica causada em toda a cidade de Pelotas sobre a sua contratação, ele solicitou a audiência pública na Câmara para ele explicar, porque no seu ponto de vista, os legisladores e as demais pessoas não estavam tendo a real compreensão e entendimento. Só que chegou no dia, o prefeito não foi. Ele mandou para representá-lo o Sadi Saper, coordenador ali de projetos de educação, assessor especial do prefeito, né, do programa Boa Escola para Todos, o coordenador de planejamento estratégico, outro assessor do prefeito, o senhor Abel Dourado, e o secretário Gilberto Garcias, sendo que quem somente falou pelo Executivo foi Sadi Saper. O titular da pasta, Gilberto Garcias, não tinha autorização para manifestar-se na Assembleia. Então, Wagner, coloca o vídeo para nós aí, da audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, nessa terça-feira pela manhã, a partir das 10 horas. Que aí com o vídeo a gente vai poder demonstrar, né, a audiência pública sobre contratação milionária de empresa privada para elevar o IDEB em Pelotas. Então está aí, isso era o início da audiência, vários vereadores presentes, a empresa em questão, a Falcone Consultoria, estava presente na audiência. Os vereadores inicialmente manifestaram-se totalmente contrários, todos manifestaram-se contrários, né, com exceção do vereador Viana, representante do governo aí na Câmara, e também, né, nas falas aí do pessoal que representava as instituições, né, nós tínhamos a Maria de Fátima Cóssio representando a UFPEL, na verdade, né, ela ali estava falando na qualidade, representando a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, eu representando ali na mesa o SIMP, né, tínhamos também o professor representando o IFSUL, tínhamos a Elza, presidente do Conselho Municipal de Educação, aí foi o momento que foi aberto para a plenária, né? Aí também o Sinsapel, através da sua vice-presidente, a Rosemary, aí, também apoiando que não deveria ter essa contratação. O professor Fábio abordou muito bem também contra a contratação, aí também um outro colega professor também contra a contratação. Então é praticamente unânime, né, as pessoas serem contra essa contratação. Por quê? Simplesmente porque temos duas universidades locais com professores, seja nessas instituições, seja no quadro da própria SMED, professores com mestrado, com doutorado, diversos trabalhos acadêmicos desenvolvidos na área de educação. Poderia sim ter sido reunido todos os demais envolvidos. Tivemos um pequeno probleminha técnico aí, já vai estar voltando a imagem. Então, poderiam ser envolvidos todas as pessoas que fazem parte do tema. Como eu disse, a comunidade escolar, a Câmara, as escolas em geral, ali através dos seus professores, diretores e funcionários. E é um desperdício de valor, porque esse valor ele pode ser utilizado diretamente, inclusive, para a qualificação do corpo docente e de funcionários. Ele serve e pode ser aplicado, esses 2 milhões, para construção e ampliação de escolas, não os containers que estão sendo colocados lá no Getúlio Vargas, que estão sendo colocados no Dunas, que embora provisórios não justificam, porque a prefeitura tem esse dinheiro, né, esses 2 milhões, como eu disse, não deveriam, não precisariam ser aplicados numa situação como essa, né? Não há necessidade, na verdade, e também o fato de que tal valor, fica o questionamento, será que a Falcone,
ao projetar isso aí para o prefeito, né, para a prefeitura, esse trabalho a ser desenvolvido ao longo dos 12 meses, será que a Falcone vai apontar que para a melhoria da educação em Pelotas tem que ser pago o piso do magistério na forma da lei, que não é pago e o prefeito diz que é pago? Será que eles vão apontar que para melhorar a educação em Pelotas, que nenhum funcionário de escola ganhe menos do que salário mínimo nacional? Será que também vão apontar que se o IDEB, né, esse índice piorar ou manter-se estático, será que o prefeito preocupou-se em colocar uma cláusula no contrato? Bom, se trata de uma empresa privada, ela visa o lucro. Bom, se não melhorar os resultados da meta traçada, a empresa teria que devolver o valor. Não tem nada disso. E mais, no contrato diz que se for necessário criar aditivos no contrato, serviços que porventura não previstos naquele contrato no primeiro momento, a prefeitura vai ter que pagar mais por isso. Então são mais do que elementos suficientes aí para informar aí a comunidade pelotense o quão não era necessário. Nesse viés, pessoal, eu quero explicar para vocês uma grande confusão que ainda o pessoal tem, embora o SIMP explicou bem, saiu no Diário Popular, saiu no Diário da Manhã, está lá no site do SIMP para quem tiver dúvida, nas demais mídias do SIMP, o recente pagamento de complemento do magistério. Está todo mundo se perguntando, o que é esse complemento? O que é essa lei municipal do prefeito que complementa o piso do magistério? Na verdade, nós temos pouco mais de 130 professores em Pelotas que têm a formação em nível de magistério, não tem um incentivo à titulação. E aí o prefeito entende que por esses professores não terem um incentivo à titulação, para eles não ganharem esta parcela, eles não ganham o piso, porque o prefeito entende que quem tem incentivo à titulação, né, já ganha o piso, o que é uma tremenda inverdade, porque o incentivo à titulação ele é uma vantagem. Não adianta o prefeito querer debater e dizer, mas o incentivo à titulação não pode ser uma vantagem, ele é salário, porque se eu faço concurso exigindo graduação, a graduação é um requisito obrigatório, eu não tenho que pagar mais por ela, mas aí é que está o erro. A Lei 3.198 de 89, que é o plano de carreira do magistério, previa isso como incentivo à titulação. Por quê? Porque além da graduação, tem que ser pago algo mais. E vou provar isso. A lei federal do piso do magistério estabelece o valor mínimo como salário padrão para a incidência das vantagens para os profissionais da educação básica do magistério com formação em nível médio. Então, um professor com carreira de 40 horas deveria ganhar um salário padrão de R$ 1.697, segundo o MEC. Um professor de 20 horas deveria estar ganhando hoje, como salário padrão, R$ 848,50, segundo o MEC. Isso é o que diz lá na Lei Federal do Piso. Não se admite somar nenhuma vantagem. O efeito, a validade é desde abril de 2011 para cá, porque foi quando o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade da lei. E isso é o valor mínimo para a formação em nível médio. Ora, se mesmo que a graduação seja um requisito obrigatório, está provando que se a lei do piso estabelece um valor mínimo para quem tem formação em magistério, no nível médio, então quem tem a graduação deveria ganhar mais. O salário padrão deveria ser maior. E o prefeito soma o incentivo à titulação com o avanço, com a atividade, com base de cálculo e não paga piso nenhum. Essa é a grande verdade. E aí, o que foi essa lei municipal que foi sancionada em janeiro deste ano, pela prefeita que estava em exercício, Paula Mascarenhas? O prefeito havia mandado um projeto de lei para a Câmara em outubro do ano passado, que era concedendo complemento de piso, para atingir o piso, aos profissionais da educação, os professores que tinham somente o nível magistério. A lei ela foi sancionada em janeiro e ela deveria, os efeitos dela, ou seja, o pagamento deveria ter ocorrido no contra-cheque de janeiro que ninguém recebeu porque a prefeitura não sabia nem como calcular. Chegou agora o contra-cheque de fevereiro, cujo pagamento saiu hoje, a prefeitura pagou. Então você, professor do magistério, para compreender o seu contra-cheque, de cima para baixo continua tudo igual. Padrão, os complementos para chegar àquela base de cálculo, para ser calculadas as suas vantagens. Um pouco mais abaixo vai vir escrito Lei Municipal, Lei de Complemento 6.076 de 2014. E ali vai ter um valor.
E embaixo tem uma outra rubrica que diz o seguinte: diferença de remuneração, e tem um valor um pouco mais gordinho. O que isso quer dizer? Quem no seu contra-cheque apareceu complemento Lei Municipal 6.076, o que é o piso que o prefeito diz? Porque o prefeito lançou uma matéria dizendo que agora eles regularizaram o pagamento do piso para todos os professores, o que é uma tremenda mentira. O que o Eduardo Leite fez, prefeito, nada mais é que ele está somando tudo que o professor ganha, o padrão, aqueles complementos para chegar tanto à base de cálculo como para chegar ao mínimo nacional, soma o avanços que você tenha, ele soma a hora atividade, ele soma tudo que você tenha. Se você é um professor de 20 horas, somando tudo, não chega aos 848,50, que é o piso hoje, aí ele complementa com a diferença. Se somando tudo, você, professor de 20 horas, ultrapassa os 848,50, você não vai ganhar este complemento, que é o que aparece como Lei 6.076. Tá certo? Então, nada mais é o quê? O Eduardo, com essa lei, ele está aplicando o que a lei do piso previa lá em 2009. Até o final de 2009, será admitido que os municípios e estados somem tudo e, não chegando ao valor de 950, que era o piso da época, complementem. A partir de janeiro de 2010, piso é salário padrão. Então, o que o Eduardo Leite fez, nada mais é que, bom, o professor de 20 horas que eu somar tudo e não chegar a 848,50, pegando as vantagens dele, se não chegar, eu complemento. É isso. E o professor de educação infantil 40 horas, ou os outros de 40 horas que têm incorporados, mais antigos, é a mesma coisa. O piso é 1.697. Se somar todos os seus vencimentos, não chegar a 1.697, ele deve complementar. Para quem tem só a formação em magistério, que é o objeto da lei. Então, isso aí não é piso. O Eduardo está tratando como teto. E aí vem a nossa grande conquista, né? O SIMP, desde maio do ano passado, da data base em maio, lá nas assembleias. Lá a gente já informava que o SIMP motivava para quem é sócio do SIMP, professor, poderia entrar com ações individuais para pagamento do piso, quem fosse sócio do SIMP. Lá em maio, na database, a gente já divulgou em todas as assembleias que todas as ações que o SIMP havia ajuizado, no juizado especial cível aqui, para os estatutários em Pelotas, todas as ações a nossa assessoria jurídica ganhou em primeira instância, todas. E a prefeitura recorria. E elas ainda não foram julgadas em Porto Alegre e nem em Brasília ainda. Mas todas as ações que nós ajuizamos, nós, SIMP, individualmente, para quem quis, nós ganhamos. Todas, em primeira instância. Bom, paralelo a isso, vários outros professores seletistas ingressaram. E bem no início, lá, quando a lei do piso foi sancionada, que passou a valer como piso a partir de 2010, mesmo depois, com julgamento há pouco tempo do STF, retroagindo a abril de 2011. Então, uma professora de regime seletista entrou com a nossa assessoria jurídica e já ganhou uma importante vitória judicial que garantiu o pagamento do piso na forma da lei. Essa professora ganha como salário padrão já o piso no seu contra-cheque. Essa é a primeira decisão judicial com relação ao piso do magistério em que houve a efetiva implementação do pagamento no contra-cheque da professora e não cabe mais recurso ao município. Essa ação ela tramitou na Justiça do Trabalho por ela ser regida pela CLT. A sentença de primeiro grau aqui em Pelotas foi procedente, onde condenou o município à implementação do piso em folha de pagamento das diferenças salariais dela. Inclusive, o reflexo de 13º, férias, incentivo à hora-atividade, tudo isso calculado sobre o piso, sobre o padrão, inclusive complemento de carga horária e FGTS. O município, ele recorreu da decisão ao Tribunal Regional do Trabalho. O município recorreu lá em Porto Alegre, onde manteve-se a mesma decisão de primeiro grau aqui de Pelotas, ou seja, deu a ação ganha para a servidora, para a nossa assessoria jurídica. Quando foi, no caso, para a interposição em Brasília, ao Tribunal Superior do Trabalho, não houve manifestação da Prefeitura. A Prefeitura não interpôs, ela não recorreu. E aí a ação transitou em julgado, se esgotando, então, as chances da Prefeitura rediscutir a matéria. O processo retornou para a vara de origem, aqui em Pelotas, onde determinou que o município passasse a pagar o piso imediatamente, o que de fato aconteceu.
Então ela começou a receber o piso desde novembro do ano passado para cá, no valor de R$ 783,50, que era o valor do piso na época. Hoje é R$ 848,50, conforme eu expliquei. Então ela passou desde novembro do ano passado a receber lá no contra-cheque, padrão, R$ 783,50 e todas as suas vantagens calculadas sobre este valor. Atualmente o processo já está em fase de liquidação, onde será apurado ao crédito para a autora relativo às diferenças dali para trás, ou seja, de todo o período anterior ela também vai receber. Então, pessoal, é importante ressaltar que este processo se tratou de uma ação trabalhista, ou seja, relativa a uma professora seletista. Lembrando que as ações dos professores estatutários, o regime estatutário, as ações são julgadas na Justiça Estadual aqui de Pelotas, no foro, ou seja, no Juizado Especial Cível. E essas ações, no momento, essas que a gente ganhou em primeira instância, elas se encontram no momento suspensas. Em razão do quê? Em razão daquela ação civil pública movida pelo Ministério Público contra a Prefeitura de Pelotas. Ou seja, devido ao grande número de ações nossas, do SIMP, individuais, terem obtido êxito, chamou a atenção do promotor José Olavo dos Passos, onde, com as decisões proferidas, ajuizou o Ministério Público uma ação contra a Prefeitura de Pelotas. Então, uma ação civil pública, ela passa a representar a todos os estatutários. Mas nós orientamos que aqueles que são sócios do SIMP e desejam ingressar individualmente, podem procurar o SIMP para ingresso. Tal iniciativa, se deu por causa das nossas ações. Bom, pessoal, nos ligaram hoje para o SIMP, recebemos um grande número de ligações, parabenizando pela matéria, saiu no Diário Popular, saiu no Diário da Manhã, mostra a competência do SIMP, mostra a seriedade do nosso trabalho, mostra o trabalho bem feito político e jurídico, que um escritório de advocacia, vários profissionais andaram aí ao longo dos últimos anos nas escolas. Andaram nas escolas oferecendo ofertas mirabolantes, que ganharia o piso. Teve sócio do SIMP que não quis usar a nossa assessoria jurídica gratuitamente, a qual decisão respeitamos, e que hoje nos ligaram arrependidos, porque foram cobrar desses profissionais, não há ação nenhuma ganha, nenhuma julgada. Então a gente salienta, se você é sócio do SIMP, procure a nossa assessoria jurídica, que é competente, não vai lhe cobrar nada mais por isso, e se não é sócio, a importância de associar da confiança, da credibilidade do nosso trabalho. E aí, para terminar, já que estamos aí a 8 minutos do término do nosso programa, tivemos mais uma outra conquista judicial. Mais uma, e botamos a matéria hoje aí na imprensa, vai sair provavelmente no final de semana, mas se encontra lá no nosso site, Face, todas as mídias eletrônicas. Gratificação de difícil acesso, mais uma conquista judicial do SIMP. O SIMP, através da nossa assessoria jurídica, obteve êxito em ação judicial, buscando a garantia do pagamento da gratificação de difícil acesso para uma professora que tinha carreira de 20 horas e ela tinha mais complemento de 20. Só que a prefeitura só pagava uma vez a gratificação de difícil acesso. E o certo é pagar nas duas. Gratificação de difícil nessa aqui de 20 horas e mais uma outra gratificação de difícil acesso no complemento. Até porque as escolas podem ser diferentes, as viagens podem ser diferentes, daí justifica-se a gratificação. E essa professora ela não recebia tal pagamento de difícil acesso na complementação de 20 horas. Ela também, no caso, é uma professora de regime CLT que tramitou tal processo na Justiça do Trabalho. A autora, que é professora auxiliar, ela recebe a gratificação de difícil acesso por trabalhar e morar na zona rural. Quem trabalha e mora na zona rural percebe a gratificação de 100%. Isso previsto na Lei Municipal 3.310 de 90. E ela recebe esta gratificação, ela deve receber essa gratificação de 100% sobre a sua base de cálculo, que hoje é de 542,80 para a professora de 20 horas, nas duas situações, 100% para 20 horas e 100% para o complemento de mais 20 horas. Portanto, com a complementação de carga horária correspondente ao salário por mais 20 horas, hoje ela integra hoje aos vencimentos dela, nas duas situações, duas vezes a incidência de 100%. Então,
todos os professores têm o direito de receber a gratificação de difícil acesso também, além das suas 20 horas obrigatória, das outras 20 de complemento. Ou seja, tem que perceber por 2 vezes o percentual devido. Se você, professor, encaixa nessa situação e a prefeitura não está lhe pagando, está lhe negando, procure a assessoria jurídica do SIMP. Cabe salientar que, se a professora recebe a gratificação de difícil acesso há muito tempo, nem todo o período será computado no momento do cálculo das parcelas já atrasadas, pois sofrerá incidência só da prescrição quinquenal, ou seja, tu só pode solicitar aquilo dos últimos 5 anos para trás. Ou seja, hoje ela já recebe o difícil acesso nas 2 situações no seu contra-cheque e ela posteriormente receberá todo o relativo aos últimos 5 anos. Mesmo que ela tenha, mesmo que ela esteja trabalhando na situação de difícil acesso há 10, 15 anos, ela não vai poder, e nesses últimos 10 anos ela não recebe nas 2 situações, ela não vai poder pleitear o atrasado dos últimos 10 anos. Porque tu só podes solicitar a prescrição quinquenal, que é referente aos últimos 5. Mas é uma outra vitória, porque hoje ela já está recebendo no seu contra-cheque e vai receber todo o relativo aos últimos 5 anos. Imagine, ela deixou de ganhar 100%, que é o dobro de 542,50, né, a base de cálculo, ela deixou de receber isso aí nos últimos 5 anos. Que ela tem direito a receber, né, se ela se enquadra nessa situação, e já está recebendo na ativa. Então, pessoal, aí fica aprovado, né, o trabalho sério que a gente faz, o trabalho da assessoria jurídica, né, a confiança, na verdade, e a credibilidade depositada nessa situação. Então, a gente fala a importância do trabalho político da entidade, por meio das nossas mobilizações, paralisações e demais ações de luta e de divulgação, seja aqui no programa do SIMP, seja em todas as suas mídias. Tudo isso aliado ao nosso trabalho jurídico, isso revela, sim, a competência e o sucesso. E isso está refletido nos bons resultados que vêm sendo apresentados. E isso denota, né, a confiança necessária para que os demais servidores também se somem na busca de seus direitos e que também, aqueles que ainda não são, que assim o façam de sindicalizar-se. Pessoal, estamos a 2 minutos do programa. Eu quero desejar um beijo, mandar, na verdade, um beijo, um abraço que eu estou devendo aqui para a dona Marisa Machado, nossa sócia, né, queridíssima pessoa, a todas as nossas sócias, né, já aposentados da prefeitura, os nossos sócios, a todos os nossos colegas aí também do quadro efetivo, desejar um bom feriado aí de carnaval, que aproveite bem a folia, se dirigirem, não bebam, né, dê o volante aí para uma outra pessoa. As blitz com certeza estarão bastante efetivas, seja através dos agentes de trânsito, brigada militar, nas rodovias estaduais, federais, então dirija com prudência. E também informando que todo esse aparato de informações que deixamos neste programa aqui ao vivo, este programa, tudo que aqui foi tratado, estará disponível para você na semana que vem, através do site do SIMP e em outras mídias eletrônicas. Despede-se por aqui eu, Tiago Botelho, desejando para vocês um belo feriadão e prometendo retornar ao vivo sexta-feira que vem, aqui pela TVC, às 19 horas. Um grande abraço, Douglas, um grande abraço a toda a comunidade pelotense e um beijão especial aos municipários. Até lá!